Foi graças aos primeiros esquerdistas que nós começamos a aprender o que é o Estado e os fundamentos da ética da liberdade. Sabia dessa? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os liberais clássicos do século XVIII foram os libertários da época. Eles combatiam a velha ordem representada pela monarquia, nobreza e feudalismo. A nova ordem liberal consistiria no livre mercado, laissez-faire, como forma genuína de os trabalhadores obterem alguma mobilidade social. Os liberais eram a favor da razão, do progresso científico e da inevitável industrialização da sociedade. Por isso, já no início do século XIX, eles foram apelidados de progressistas e de radicais. Eram abolicionistas porque queriam o fim da servidão, queriam a igualdade das pessoas perante a lei. E, como libertários que eram, para o nível de costume de então com o Estado e pela ponderação da atualmente conhecida janela de Overton, fazia todo sentido naquele contexto que lutassem pela separação entre a monarquia e a Igreja. Na época da Revolução Francesa, quem se sentava à esquerda na Assembleia Nacional eram os liberais. Aliás, o próprio Frédéric Bastiat tinha um assento no lado esquerdo. Os liberais clássicos foram, portanto, os primeiros esquerdistas. Mas o lado onde se sentavam na Assembleia foi algo escolhido inadvertidamente, não tinha a simbologia que usam hoje. Os progressistas originais eram, de fato, libertários que queriam um Estado limitado ao máximo e, se possível, inexistente, embora acreditassem que isso jamais ocorreria de uma vez. Eram radicais, mas entendiam que, infelizmente, as mudanças na velha ordem se dariam de forma gradual. Radical é um termo que é associado ao extremo, porque radical e raízes, que são algo que fica em uma das extremidades de um organismo que se desenvolve, são termos relacionados etimologicamente. É nela, na base, onde estão as raízes, os fundamentos dos eixos de sustentação. No âmbito jurídico, os liberais clássicos ensinavam que os direitos naturais deveriam ser reconhecidos pela razão. No aspecto econômico, eles enfatizavam que os bancos privados deveriam se tornar independentes dos cofres públicos. Do lado oposto, sentados à direita, estavam os conservadores originais, defensores da sociedade mercantilista e feudal. Os conservadores eram profundamente estatistas e de crença arraigada de que a fé está acima da razão. Eles também eram resistentes ao progresso científico. Eram reacionários porque acreditavam que a tradição nacional e religiosa não deveria ser abalada. Para eles, o direito natural era dado por Deus. Acreditavam que deveria haver um grande governo militarista com restrições e protecionismo aos participantes do mercado. O que eles queriam mesmo era manter os privilégios da aristocracia do Ancien Régime. Mas aos poucos, os conservadores tiveram que aderir à Revolução Industrial, porque, afinal, o avanço tecnológico estava cada vez maior. Os proletários, inicialmente, eram a favor do laissez-faire, tanto que os primeiros sindicatos o defendiam muito fortemente, mas ao fim do século XIX, a doutrina do socialismo entrou em moda. Os socialistas cooptaram os trabalhadores e se apropriaram de preceitos liberais de liberdade individual, secularismo, progresso e industrialização, ao mesmo tempo em que defendiam a expropriação dos bens privados por meio da coerção estatal. Era uma incoerência que acabou ajudando a manter o status quo estatista até hoje em dia. Os liberais mais inflexíveis perceberam o contrassenso da chegada da doutrina marxista, mas era tarde demais. Eles receberam a pecha de burgueses capitalistas. Na medida que os socialistas dominaram a esquerda, os liberais foram achatados entre os socialistas e os conservadores. O socialismo tentou atingir objetivos liberais usando métodos estatistas, o que logicamente não deu certo. Hoje, os socialistas são chamados de progressistas e eles usam o aparato do Estado como se fosse um motor para o progresso, o que é falso. Eles querem o progresso controlando o mercado e atacando o racionalismo. Isso é incompatível com uma sociedade industrial da qual, aliás, todos querem se aproveitar de qualquer jeito, como se os custos fossem apenas para os outros. No fim das contas, socialistas modernos situados à esquerda ideológica terminam por incentivar o retorno ao primitivo, uma sociedade de castas, a briga entre raças,
uma economia mercantilista e um gigantesco feudalismo estatal aos moldes da velha ordem. A religião que domina o Estado é um humanismo ateu e socialista, que está impregnada em juízes em cargos vitalícios que se comportam como eclesiásticos da doutrina estatal, amparados por suas bíblias constitucionais interpretadas conforme a própria conveniência. Hoje, podemos dizer que o esquerdista seria equivalente ao que foi um direitista conservador da velha ordem. A nova ordem mundial da elite globalista de esquerda nada mais é que a velha ordem repaginada não mais na fé religiosa em Deus, mas no cientificismo utilitarista do suposto bem comum, não mais pelo feudalismo, mas pelo socialismo. Entretanto, as premissas imperialistas persistem. Uma classe dominante, dona de grandes propriedades privadas, políticos e empresários ligados ao governo, e um povo expropriado, perdendo mais da metade do que produz pagando impostos e vivendo num regime servil à espera da benevolência do rei iluminado, que são os governantes eleitos, e de seus correspondentes senhores nobres, hoje funcionários públicos de alto escalão. Os conservadores de hoje tentam, ainda que de forma precária, retomar os valores liberais clássicos, e há também os liberais sociais que cederam ao intervencionismo do governo na economia e à esquerda como um todo. A direita hoje é, portanto, o que foi a esquerda um dia. Mas a questão importante nunca foi direita ou esquerda. A questão é liberdade versus totalitarismo. Liberdade contra a coerção. Livre mercado e livre associação versus o Estado corporativista. Daí, alguém pode perguntar se o libertarianismo é de direita ou de esquerda. Bem, isso é complicado de dizer porque um libertário pode responder: eu quero que um casal gay possa defender a sua plantação de maconha em sua propriedade privada usando armas de fogo, e tudo isso sem pagar impostos. Libertários sérios não dividem nem condicionam liberdade às preferências particulares. A ética da liberdade é a propriedade legítima. Esquerda e direita, como explica David Nolan, são posições econômicas em que de um lado há total interferência estatal e do outro nenhuma. No eixo perpendicular estão os níveis de controle civil, com os opostos de totalitarismo e liberdade. Olhando cartesianamente para cada opinião que vemos nas pessoas individualmente, encontramos correspondência nos níveis de interferência civil e econômica. A posição resultante da combinação dos níveis nos dois eixos é que se vê na prática, com empresas e pessoas sendo limitadas sem terem transgredido algo alheio. O único limite ético da liberdade é o respeito à propriedade. Quando se faz contratos para definir as regras para cada parte envolvida, espera-se que ninguém se posicione acima delas porque isso desrespeita a ética. São regras aceitas por consenso, voluntariamente, sem que sejam definidas por uma autoridade autodeclarada. É por isso que o Estado é, de origem, o maior agressor e opositor da liberdade. Ninguém de nós aceitou as obrigações e proibições impostas. Apesar disso ser a realidade atual e não podermos ajustar a realidade de uma vez, como entendiam os pensadores do século XIX, quem passa a entender o que o Estado é e é honesto, que respeita a propriedade, passa a ser contra a existência dele. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luísa Dilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!